sobre Nossa Senhora. Gente, uma salva de palmas para Nossa Senhora. Então, quem vai dar aula aqui hoje vai ser eu e a Débora. Vamos começar assim. Quem aqui pode me falar quem é Nossa Senhora? Mãe de Deus. Mais alguma coisa? Mãe de Deus. E mim. Sério? Ela é virgem. Ela é virgem. Isso aí. Mais alguma coisa? É isso aí. Então é isso, galera. Quem é Maria? Maria, ela é a mãe de Deus e também é a nossa mãe. Ela nos foi dada como mãe por Jesus Cristo. Aqui eu coloquei a passagem de João 19, 25 a 27. Essa passagem é quando Jesus ele está na cruz para ser crucificado, ele está crucificado na cruz para morrer, e Nossa Senhora está lá com ele junto com João, o discípulo amado. E daí ele vai lá e fala, João, essa daqui é sua mãe. Eu não sei se é isso mesmo, mas é assim. João, essa daqui é sua mãe. E lá João representava todos nós. Então ele estava representando toda a terra naquele momento. Então Jesus estava entregando João para ser filho de Nossa Senhora. E com isso entregou nós também. Eu peguei aqui o parágrafo 501 do Catecismo. Eu vou abrir para vocês porque ele é muito lindo e eu queria compartilhar. Jesus é filho único de Maria. A maternidade espiritual de Maria estende-se, porém, a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito numa multidão de irmãos, isto é, entre os fiéis, para cujo nascimento e educação ela coopera com o amor materno. Então, aqui no Catecismo, fala que Jesus ele é filho unigênito de Nossa Senhora. Mas nós somos filhos adotivos de Nossa Senhora e ela até hoje coopera para a nossa vida, assim. Então ela sempre está apontando com a gente, sempre está aos nossos cuidando da gente na nossa vida. Somos partes da igreja e somos partes de Jesus. Quem aqui foi no retiro viu que o Frei Marcelo ele falou sobre o Jesus, que é a cabeça. Então, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então, Nossa Senhora é mãe de Cristo e logo também é a nossa mãe, que fazemos parte da igreja. Nós somos um conjunto aqui, todo mundo é filho de Nossa Senhora. Maria, ela é mãe dos membros de Cristo. Foi o que eu acabei de falar. A gente faz parte de Cristo e por isso somos filhos de Nossa Senhora. Maria, ela é mãe, esposa, serva e filha de Deus. E para nós, Maria é nossa mãe, nossa advogada, então ela que vai ser nossa advogada quando a gente morrer e for para o juízo final. Ela é nossa auxiliadora, então ela auxilia em tudo que a gente vai fazer aqui na terra e no céu e tudo mais. Ela é nossa protetora e mediadora. Medianeira. Ela que nos ajuda a escolher o caminho que a gente vai seguir, ela que nos ajuda a se manter firmes na nossa fé. Maria é deusa? Não. Ela é o que, gente? Humana. Isso. Ela é uma criatura de Deus, amém? Ela é uma pessoa. Então, só que ela não é uma pessoa humana qualquer. Ela não é uma mulher qualquer. Ela não é como eu, como vocês, né? Eu sou uma pessoa o quê? Cheia de pecado, cheia de defeito. Eu não tenho paciência. Na Nossa Senhora não. Nossa Senhora é perfeita. Então, quando a gente fala aqui que ela é filha de Deus, ela é a obra-prima da criação. Ela é a filha mais perfeita que o Pai já fez. Não há nenhuma criatura humana, além de Jesus, porque Jesus é humano, né?
também, ele é divino e humano. Mas pensando nos humanos, não há ninguém acima dela. Tá bom? Então a gente fala que ela é filha de Deus Pai. Em relação a Deus Filho, Maria é o quê? Mãe. Então ela é mãe de Deus Filho. Em relação ao Espírito Santo, Maria é o quê? Esposa. Por quê? Por que Maria é esposa do Espírito Santo? Porque não foi o Espírito Santo que veio sobre ela e ela engravidou de Jesus através do poder do Espírito Santo? Então é por causa disso que a gente diz que Maria é filha de Deus, Pai, mãe de Deus, Filho e esposa do Espírito. Então, Nossa Senhora, ela tem uma comunhão perfeita com a Santíssima Trindade, tá? E aqui, ó, então, mãe, esposa, serva. Quando o anjo Gabriel apareceu para ela, o que ela disse? O anjo Gabriel apareceu para ela e falou o quê? Salve agraciada. Salve agraciada, Ave Maria, né? E aí ele fala, ele pergunta, você aceita essa missão? Deus Pai escolheu uma missão para você, que é conceber do Espírito Santo e ter um filho. Você aceita? O que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Né? Algumas traduções falam a escrava. Por quê? O escravo não tem vontade própria. O escravo só faz aquilo que o seu senhor manda. E Nossa Senhora é essa escrava. Mas não uma escrava, aquela escravidão ruim que nem a gente aprende, né? É uma escrava de amor. É uma escrava livre. Ela entrega toda a sua liberdade, os seus planos, para os planos de Deus Pai se cumprirem. Então é só para falar um pouquinho sobre essa frase aqui. Pode falar, Pedro. Esse ave do Ave Maria é do que? É saudação? É uma saudação. Né? Só que é uma saudação que só é dirigida para altas autoridades. No Império Romano, principalmente, a gente tinha Ave César. Porque o César era considerado, né? Ele era o imperador e ele era até, para os romanos, eles são pagãos, tá? Consideravam ele como uma divindade. Então, o Ave tem esse título, não que Nossa Senhora é divina, mas que ela é um alto escalão. Tanto ela se assusta com essa saudação, ela não esperava, tá? Podemos Isso continuar? mostra também, essa saudação mostra o quanto Maria é acima dos anjos. Ela é depois chamada de rainha dos anjos, não é? Então, essa saudação ela vai mostrar isso, quanto que ela está acima dos anjos. E a palavra medianeira, todo mundo sabe o que é medianeira? É uma palavra difícil. Ela é mediadora? Ela é mediadora. A palavra já fala, ela está no meio. Ela está no meio de quem? Nós e Deus, exatamente. Então, às vezes, eu posso fazer uma oração direto para Deus Pai? Posso, claro que eu posso, né? Eu posso fazer uma oração direto para Jesus? Posso. Deus Pai pode derramar uma bênção na minha vida direto? Pode. Mas, nós que somos filhos de Maria, de Nossa Senhora, e ela é a medianeira, ela está no meio. Ela quer ser essa ponte. Ela quer ser essa ponte para pegar a nossa oração e levar para o Pai. E quer também ser esse canal de graça, para que essa graça que Deus manda para a gente, ela possa comunicar a nós. E isso é muito bonito, porque eu sou cheia de pecado. Quando eu faço a minha oração, ela vai meio pesada com meus pecados junto, ela vai contaminada com a minha fraqueza, com a minha debilidade. Mas se eu peço para ela não fica com essa oração para ela não é egoísta. Nossa Senhora pega a minha oração que vem toda suja pelo meu pecado, ela lava, ela põe um perfuminho na minha oração, ela pega uma bandejinha de ouro, eu falo, ai, deixa eu ajudar a Débora, ela é uma coitada, né, gente? Deixa eu pegar aqui esse pedido dela, colocar numa bandeja de ouro, eu vou lavar e vou apresentar para o meu filho, eu vou apresentar para o Pai,
de uma forma muito mais caprichada. E aí, por isso que a gente roga tanto para Nossa Senhora, porque ela nos ajuda, ela é medianeira nesse sentido. Ela vai nos ajudar muito, a nossa oração vai ter uma outra roupagem, um outro valor quando ela é feita através de Maria. Vocês sabiam disso? Agora que vocês estão sabendo, vocês vão aproveitar esse bônus que ela quer nos trazer, que ela quer dar pra gente? Vamos aproveitar, hein? Tá. Agora, uma pergunta pra todo mundo. Gente, Maria está morta? Não. Tem certeza? Sim. Quem morreu foi o PowerPoint. Pois é. Então vocês já falaram que Maria não está morta, né? Gente, Maria, ela não está morta. Maria, ela foi ao final da vida dela, ao final da vida terrestre dela, ela foi assunta ao céu. O que isso significa? Nossa Senhora foi levada ao céu de corpo e alma pelos anjos. Então, Nossa Senhora estava lá. Ela estava bem velhinha, estava bem lá no final da vida dela. E os anjos desceram do céu e foram até ela, pegaram ela e levaram ela ao céu. Isso porque ela é cheia de graça, que nem fala na Ave Maria. E agora, ela que foi assunta ao céu, ela está em plena comunhão com Deus, seu Pai, com os anjos e os santos, com quem ela é rainha, e com seu Filho Jesus. Mas, tem uma coisa. Nossa Senhora, ela não é Deus. Ela não é uma deusa, ela não é uma divindade. Existe uma diferença do culto que nós fazemos. E não é culto de protestante não, tá, gente? É tipo uma oração que nós fazemos para Nossa Senhora e para Deus. É diferente. Adoração, eu peguei no Google aqui para vocês verem como é que o Google coloca. Adoração é o culto que se rende a alguém ou a algo que se considera uma divindade. Aí eu escrevi aqui uma frase. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador. Então, a gente adora somente a Deus, porque a gente sabe que Deus só existe um Deus, mas são três pessoas. São três pessoas da Santíssima Trindade, né? Mas só existe um Deus, um Criador e um Salvador. Por isso que quando a gente adora a Deus, a gente está reconhecendo Ele como nosso Pai, como nosso Deus. Veneração. Veneração é um respeito inspirado pela dignidade, talento e poder de alguém ou de algo. Uma admiração, uma consideração, uma reverência. Então, o que nós sentimos por Nossa Senhora, pelos anjos e pelos santos, é uma veneração. A gente respeita ela, a gente sabe o que ela é, a gente sabe que ela foi muito boa pra gente e que ela é top das tops, assim. E por isso que a gente roga por ela, pede nossas orações voltadas a ela. Nós católicos, a gente não adora imagens, nem santos e nem a Nossa Senhora. A única coisa que a gente adora mesmo é a Deus. Por isso que a gente não pode falar, eu adoro chocolate. Gente, fala, eu amo chocolate, eu gosto de chocolate. Mas não pode falar adoro, porque nossas palavras, elas têm força. Então quando a gente fala adoro, a gente só pode adorar a Deus. A gente não pode adorar nenhuma coisa mundana ou uma pessoa ou ninguém. Pode falar. Não pode ter uma imagem de Nossa Senhora? Oi? Pode ter uma imagem de Nossa Senhora? Pode ter imagem de Nossa Senhora. Aqui na igreja tem um monte de imagens, tem mais essas coisas. Não só pode como deve. Pessoal, esse tema é um tema sempre muito polêmico, né? Entre outras religiões com a gente. Então, é legal a gente saber disso, né? O que acontece? Quando adorar é só Deus. Só a Deus a gente presta adoração. Para os santos, como a Mafê está falando, é uma veneração. E essa veneração a gente faz ao longo da nossa vida. E a veneração, como ela está falando, é um respeito, não é verdade? A gente não tem respeito pelos nossos pais? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. A gente não tem respeito com o padre Anderson, por exemplo? Sim.
Sim. A gente não tem respeito com a diretora da escola, os professores das suas escolas? Sim. Esse respeito é uma veneração. Por quê? E você faz isso já de antemão. Vocês não têm uma veneração muitas vezes por uma pessoa famosa, algum artista. Vocês admiram essa pessoa. Essa admiração, esse respeito que vocês têm é a veneração. Só que em menor grau, óbvio. Só que em menor grau. Quando vocês estão falando dos santos, vocês têm um respeito, uma admiração pela vida que ele seguiu. Então essa admiração, ela é a veneração. Tudo bem? Faz sentido? Pode falar, peraí. Quando falou que Maria não está morta, mas ela não tinha não estava morta no caixão, e quando abriu o caixão ela não estava mais. Não, ela foi levada. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Ela foi assunta, ela foi levada. Tá? Aqui eu peguei um parágrafo do catecismo também, 971. Este culto difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado e ao Pai e ao Espírito Santo, mas favorece poderosamente. Então aqui a gente fala que o culto que nós fazemos, a veneração que nós fazemos a Nossa Senhora é totalmente diferente do que nós fazemos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o culto que nós fazemos a Nossa Senhora favorece a Deus, favorece poderosamente a Deus. Como se o que a gente fizesse para Nossa Senhora agradasse mais a Deus do que se a gente fosse diretamente a Deus. A gente está sendo humilde pedindo a intercessão de Nossa Senhora nas nossas orações. Quantos anos Jesus viveu em casa, na casa dele? Quantos anos Jesus viveu na terra? 33. Que é o número, quando você está doente, o médico põe assim e fala, diga 33, né? Não, desculpa, isso era na minha época. Até hoje. Até hoje? Finalmente alguém me apoiando. Então, gente, Jesus viveu 33 anos. Quantos anos ele viveu dentro de casa? 30. Então, ele ficou a maior parte esmagadora da vida dele em casa, respeitando sua mãe. Cara, Jesus fazia isso, Jesus já era submisso a Nossa Senhora. Está escrito no Evangelho de São Lucas. Jesus era submisso a ela, porque ele obedecia os mandamentos. Ele obedecia o 4º mandamento, honrar pai e mãe. E ele estava junto com ela todo o tempo. 3 anos só que ele ficou em missão, certo? O que acontece nas bodas de Caná? Vocês conhecem esse evangelho? Maria intercede. Maria intercede. Jesus, Maria e os discípulos estão numa festa de casamento. E aí acontece alguma coisa lá que os noivos iam passar maior vergonha. Acabou o vinho. Então, imagina, na cultura judaica, um casamento durava o quê? 7 dias? Um casamento que durasse 7 dias. Tipo uma rave, né? Um negócio que não acaba. Então imagina, acabar o vinho do casamento, a vergonha que os noivos estavam passando. Só que Nossa Senhora, ela percebe essa necessidade desse casal. E ela ela chama Jesus. Então quando Jesus vai e ela fala, fazei tudo o que ele vos disser, presta atenção, ó. Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus pede para os criados irem encher as talhas de água, os tonéis enormes, cabia tipo centenas de litros de água, e eles enchem. E aí Jesus transforma aquela água em vinho. E ele faz isso porque ele quis? Porque Nossa Senhora pediu. Então, se Jesus fazia isso em vida aqui na terra, por que ele não vai fazer agora que eles estão no céu, entende? Quando a gente tem irmãos de outras religiões que não acreditam em Nossa Senhora, e eles criticam muito em relação a isso. Mas se a gente vê as passagens das Escrituras, vê tudo que está no Evangelho, por lógica, por coerência, é óbvio que
Jesus era submisso a ela. Ele tem todo o poder do universo está na mão dele. Mas ele quer estar submisso a ela. Ele quer ouvir a voz dela. Ele quer ouvir a oração e o pedido dela. E através disso, fazer os milagres e fazer na nossa vida também, transformar a água em vinho na nossa vida. O vinho é símbolo da alegria. A Sagrada Escritura ela é cheia de linguagem figurada. Então, o vinho desse casamento não é para os caras ficar bebendo, enchendo a cara e ficar muito louco. Não é isso. O vinho significa alegria. Imagina acabar a alegria dentro de um casamento. O que vai acontecer? A tristeza. Esse casamento vai por água abaixo. Então, quando falta o vinho na tua vida, o vinho da alegria, do amor, da paz, a gente tem que rezar e pedir para Nossa Senhora ajudar, que Jesus vai transformar a água em vinho na nossa vida também. É isso aí, gente. A gente pede a oração de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, e ela vai lá e intercede, pede para Deus que Deus cumpra a promessa na nossa vida. Aqui eu peguei os tipos de veneração, porque existem vários tipos de veneração, que nem o Ivan estava falando, a gente venera os nossos pais e tudo mais, a gente tem um respeito por eles, mas a veneração que a gente tem pelos anjos, pelos santos, por Nossa Senhora e por Deus, são diferentes. A gente tem aqui a latria, que é a adoração somente a Deus. A hiperdulia, que é a honra e a veneração a Nossa Senhora. A protodulia, que é a honra dada a São José, que é o pai adotivo de Jesus. E a dulia, que é a honra dada aos santos. Vocês enxergam aqui que é uma escala do menor para o maior? Sim. Então, para os santos, é dulia, é uma veneração. O que é? Você admirar essa vida. Por que a gente admira? Porque, cara, quem que é essa, vocês sabem? Santa Dulce dos Pobres, da Bahia. Ela é uma santa brasileira. Nascida aqui no Brasil, ela viveu aqui e morreu aqui. Ela teve a vida dela totalmente configurada à vida de Cristo. A vida dela foi totalmente para cumprir o Evangelho. É uma vida bonita, é uma vida que vale a pena a gente conhecer e imitar. E pedir ajuda. E se na vida aqui na terra ela cumpriu a vontade de Deus, ela agora morrendo e estando no céu, ela vai cumprir ainda mais. Por isso que a gente honra os santos, admira os santos e pede a oração deles. Nós vamos ter na próxima aula um pouco mais sobre isso. Um degrau acima, proto. O que é proto? Primeiro. Protodulia. Então, a primeira veneração. Aquele um dos primeiros santos, São José, o pai adotivo de Jesus. Então, São José, aqui a gente tem todos os santos, mas São José está acima, cara, não adianta. Ele é muito especial porque ele conviveu com o próprio Jesus. Não só ele imitou a vida de Jesus, configurou a vida dele a de Jesus, mas ele cuidou. Vocês sabem que quando Jesus era bebê, tinha um rei que queria matar ele? Quem que foi que defendeu? São José. E acima, um degrau acima? Nossa Senhora. Por isso que é hiper. O que é o prefixo hiper? Eu estou hiper feliz com o retiro. Muito, né? Então, aqui a gente tem um degrau a mais e um a mais ainda. Acabou. De todas as dulias, de todas as venerações, ela ocupa o lugar máximo. Acima, aí é só a latria, que é a verdadeira adoração que só cabe a Deus. O Rafa levantou primeiro, tá? Pode falar. Por que, por exemplo, São José não teria, tipo, pau a pau com Nossa Senhora, a veneração? Um pouco abaixo? É um pouco abaixo. Por quê? Porque ela carregou Jesus, né? Ela gerou ele no seu ventre, né? E tem vários motivos, né? Mas ele tá ali, pau a pau. Fala, Laurinha. Os anjos são dulia ou outra classificação? Dulia. Porque os santos são humanos, né? E os anjos estão um pouco acima. Então, mas
mas aí também, por exemplo, São Miguel Arcanjo é um anjo e tem também o título de São. Aí também é do Lia, tá? Vocês falaram tipo assim, a gente venera os nossos pais, mas eles estariam tipo, bem abaixo. Ah, bem abaixo, tá? É tipo assim, gente. É Deus ali em cima, ali no teto, tá bom? Aí aqui Nossa Senhora, aí São José aqui embaixo, aí tem os santos e os anjos, aí a gente tá lá embaixo, tá bom? A gente tá ali embaixo. Ah, tá. Mais embaixo. Mais. Tudo bem. Podemos seguir? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Pode seguir. Agora eu vou falar de uma coisa que vocês já devem ter visto, se vocês devem lembrar. Quem aqui lembra o que é dogma? É uma verdade absoluta. É uma verdade incontestável. Alguém mais? O que é dogma? É uma verdade incontestável de fé. Ô, louco, ela pegou o caderno! Ela tá sem caderno, eu tô sem caderno. Eu sei passar caderno, gente. Foi o prêmio que deu essa aula. Olha, como Ah, bem, decorou. gente. Ainda bem. E, gente, a gente também, a igreja também criou dogmas de fé, verdades de fé para Nossa Senhora. Existem 4. Pessoal, volta aí, existem 4 dogmas de fé de Nossa Senhora. O primeiro é dogma maternidade divina, Theotokos. Theotokos é em latim, maternidade divina. É grego, uma... Grego. Ah, então é grego. Sorry. O dogma da maternidade divina de Nossa Senhora, ela afirma que a Virgem Maria é a verdadeira mãe de Deus. Então, assim como Jesus ele é Deus e ele é humano também, que é a união hipostática, ele é as duas coisas, não dá para separar as duas coisas. Então não tem como de Maria ser mãe de Jesus humano e não ser mãe de Jesus Deus. Por isso que Maria ela é colocada como mãe de Deus. Aqui no catecismo eu peguei uma parte que fala, a parte 495. Ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo e obediência de fé. Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então aqui é o que a gente já falou antes. Maria, ela recebeu Jesus no ventre dela pela sua obediência. Então quando o Espírito Santo foi lá e falar com ela, quando ela tinha apenas 15 anos, ela já tinha uma baita obediência na fé por Deus. Ela nem sabia o que estava acontecendo assim direito, mas ela sabia que ela era a serva do Senhor e que tinha que fazer qualquer coisa que o Senhor pedisse. Aqui eu coloquei uma coisa também do catecismo, que o catecismo nos traz. A primeira mulher, Eva, trouxe o pecado ao mundo e a nova Eva, Maria, trouxe a salvação ao mundo. Aqui a gente consegue ver que o catecismo ele fala que, como a gente pode ver na Bíblia, Eva foi a primeira mulher da Bíblia que trouxe o pecado ao mundo. Então, quando ela comeu o fruto proibido, ela foi em pecado. Foi o pecado original, que vocês já tiveram essa aula. E aí entrou o pecado no mundo. Mas aí veio a nova Eva, que é Maria. E por ela entrou a salvação ao mundo. A salvação é Jesus. Jesus é nosso Salvador e nosso Redentor. E pelo ventre materno dela foi que veio Jesus. No Evangelho de São Lucas, Maria é aclamada por Isabel como mãe de Salvador. No Lucas 1,43, Santa Isabel fala assim: como mereço que a mãe do Salvador venha me visitar. Aqui, Santa Isabel, ela reconhece que Nossa Senhora ela é mãe de Deus, ela é mãe do Salvador. Mesmo antes de ter o Filho, mesmo antes de ter Jesus, mesmo antes de toda a salvação que Jesus fez, Santa Isabel, ela já teve o Espírito Santo no corpo dela e professou essas palavras de santidade. Vocês já ouviram alguma passagem ou já leram Jesus chamando Nossa Senhora de mulher? Não parece estranho?
parece? Vocês querem saber por que Jesus chama Nossa Senhora de mulher? Ou alguém sabe e quer compartilhar com a gente? Alguém sabe por que Jesus chama de mulher? Pode falar. É para prefigurar, porque a mulher trouxe o pecado e a nova mulher traz a salvação. Exatamente. Então é bem essa parte que a Mafê está falando. Gente, lá no Éden, no paraíso, Deus criou o homem e a mulher para serem perfeitos. A gente foi criado para ter plena comunhão com Deus. Só que aí o que acontece? Quem que pisa na jaca? Quem que peca? Eva e depois Adão. Então, Eva, o nome Eva em hebraico é Isha. Adão é Ish, que é homem, e a Eva é Isha, que é mulher, que um deriva do outro. E essa mulher, lá no Gênesis, no começo da Bíblia, a Sagrada Escritura fala que Deus, quando expulsa eles do paraíso, fala o seguinte: eu vou colocar uma treta, uma inimizade, uma briga entre a mulher e a serpente. E entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, gente, Eva é a mulher da Bíblia, tá? Mas a Mafê falou que Nossa Senhora é a nova Eva, é a nova mulher. E Jesus é o novo Adão. Jesus vem para redimir todas as M's, as besteiras de Adão e de toda a humanidade. E Nossa Senhora contribui com isso. Ela ajuda. Por quê? Porque ela traz Jesus. Quando Jesus chama sua mãe de mulher, não é, parece que é um desprezo. Ah, mulher. A gente contou das bodas de Caná. Jesus fala: mulher, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, não agora. Agora não é minha hora, mulher. Parece que Jesus está desprezando, não é? Mas ele não está. Ele está redimindo. Ele está pegando aquela mulher do Gênesis, do Antigo Testamento, aquela mulher do Éden que pecou, e transformando e elevando. Na cruz, quando Jesus está quase morrendo, o que ele fala? Ele chama João, a Mafê já falou isso. Ele fala: mãe, eis aí o teu filho? Não. O que ele fala? Mulher. Por quê? Nossa Senhora é a mulher com M maiúsculo que é a nova Eva, que veio redimir. Claro, quem redime, quem salva é Jesus. Mas Nossa Senhora participa desse momento. Ela está lá aos pés da cruz sofrendo junto. Então é muito bonito ver que a nova mulher, a verdadeira mulher, é Nossa Senhora. Tem uma outra passagem que aparece uma mulher, que não é no Gênesis nem nos Evangelhos, que é no fim da Bíblia, que aparece uma mulher grávida, com 12 estrelas na cabeça, com uma coroa de 12 estrelas, e ela está para dar à luz, mas aparece um dragão horroroso que quer devorar a criança. E não aparece o nome dela, aparece mulher. Quem é essa mulher do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia? É Nossa Senhora. Então existe um link, existe uma ligação de toda a Bíblia. Nossa Senhora não aparece só nos Evangelhos, gente. Ela aparece desde o Gênesis até o Apocalipse. Em toda a Sagrada Escritura, Nossa Senhora está escondida. E ela é essa mulher, essa é a nova Eva. Entenderam? Alguma dúvida? A Isabela adorou Nossa Senhora? Ela não adorou. Não, sim, mas como que ela já sabia que ela estava caindo? O Espírito Santo. Por quê? Isabel estava esperando João Batista. Elas são primas, tá? Isabel e Nossa Senhora. Então imagina, a Mafê é Nossa Senhora e a Isabel é velha, então tipo, tudo a ver. E ela tá com São João Batista no seu ventre e ela com Jesus, certo? Quando ela chega, São João Batista começa a mexer na barriga de Isabel.
Por quê? Porque ele já foi tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo comunica para São João Batista e para Isabel que Nossa Senhora que Maria está cheia de graça. E que ali tem, por isso que ela fala, como é que eu tenho essa honra? Eu sou indigna. Como é que a mãe do meu Senhor vem me visitar? Então, é o Espírito Santo que revela isso para ela. É linda essa passagem, eu amo. Então, dogma é uma verdade de fé que a igreja, por caridade, por amor, nos revela. Tá? A igreja proclama, a igreja só declara um dogma que é uma verdade de fé que a igreja sempre, que o povo de Deus sempre acreditou, desde os primórdios. A gente resume como uma verdade de fé incontestável. Só que esse termo parece pesado. Tipo, você não pode contestar. No fundo a gente não contesta. Só que a gente enxerga um dogma como um amor, uma caridade que a igreja nos fala, entendeu? Tipo assim, para ser católico eu tenho que acreditar que Maria é mãe de Deus. Temos irmãos de outras religiões que separam, falam, não, imagina a mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. Mas não mãe de Deus. Deus é anterior a ela. Como é que ela pode ser mãe de Deus? Entende? Mas nós católicos não. Por que Maria é mãe de Deus? É muito simples, gente. É isso. Tá? Dúvida? São João também foi concebido sem pecado? Não. São João Batista foi concebido sem pecado? Não. A relação dele foi... A relação de Isabel e Zacarias foi uma relação natural. Foi um milagre, porque ela era idosa e estéril. Foi um milagre, mas eles tiveram uma relação de marido e mulher naturalmente, tá? O único que foi concebido pelo poder do Espírito Santo foi nosso Senhor Jesus Cristo. Maria era filha de Deus Pai e mãe de Deus Filho, né? E daí agora você falou, tipo, Maria é mãe de Deus. Mas aí ela seria mãe de Deus, a Santíssima Trindade toda? Ela é mãe de Deus Filho. E como o Filho de Deus é Deus, ela é mãe de Deus. Tá? Como a Débora estava falando antes, eu lembrei uma coisa. Nossa Senhora, ela é corredentora com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele é redentor do mundo. E Nossa Senhora, como ela participou dessa redenção do mundo, ela é corredentora. Então, Nossa Senhora, quando ela aceitou Jesus no ventre dela, ela foi até o final da vida de Jesus com ele na cruz, ela passa a ser corredentora da salvação que Jesus nos dá. Agora foi. Então, gente, primeiro dogma, Maria, mãe de Deus. É o dogma mais fácil, porque ele está dentro da Ave Maria. A gente reza todo dia, eu espero, né? Vocês rezam todo dia pelo menos uma Ave Maria? Sim. Depois do retiro, sim. Gostei da sinceridade. Tem gente que acha que nem isso, mas tudo bem. Temos até o fim do ano, né? Então, o primeiro, gente, é muito fácil. Tá lá na Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. Esse segundo dogma, virgindade perpétua. O que significa? A gente não fala Virgem Maria? Ela, por quê? Porque ela é virgem e o dogma diz, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Tá certo? Então assim, ela era virgem quando concebeu. Nossa, Débora, para de falar difícil. Ela nunca tinha tido relação, ela era virgem quando ela engravidou. Amém? Amém. Por quê? Porque ela engravidou por poder, por força do Espírito Santo. Porém, o parto dela foi um parto milagroso. A gente não sabe como foi, mas foi um parto milagroso. Ela não perdeu a virgindade através do parto. E por que a gente fala que ela também é virgem depois? Porque ela nunca teve relação. Débora, mas ela não era casada com José? Eles nunca dormiram juntos? Não, eles nunca dormiram juntos. Quando eles se casaram, eles fizeram um voto de castidade. Eles queriam entregar totalmente a vida deles
a virgindade deles, a castidade deles inteiramente a Deus. Porém, eles se casam já com esse voto. Então, José amava muito Nossa Senhora, mas ele sabia que ele nunca ia encostar um dedo nela. E Nossa Senhora amava muito São José, mas ela sabia que ela também nunca ia encostar um dedo nele. Então, eles casaram com esse voto de castidade. E aí, o que acontece? Olha lá, Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus. Isso significa que ela nunca teve relações sexuais e, portanto, não tem outros filhos além de Jesus. A sua virgindade se transformou em fertilidade única pelo poder do Espírito Santo, ou seja, mesmo virgem, ela é fértil. Ela não foi estéril, ela é uma virgem que não foi estéril, fértil, porque ela concebeu, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. O nascimento de Cristo não diminuiu, mas sagrou, sacralizou, sagrou, deixou sagrado a integridade virginal de sua mãe. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. O que foi gerado no ventre de Maria? Jesus, vem do Espírito Santo. Está lá em Lucas 1,35. São Gabriel, o arcanjo, fala: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Gente, é um mistério. Não tem como a gente tentar matematicamente entender esse mistério. É um mistério de fé. Mas o que a gente pode dizer? Jesus, pensa na vida de Jesus depois que ele nasce, morre e ressuscita. Ele não entra dentro do cenáculo. Vocês lembram de uma parte que depois que Jesus morreu e ressuscitou, os seus discípulos estavam numa sala, como nós estamos aqui numa sala, com a porta fechada, e Jesus ressuscitado não entra, ele não passa pela porta fechada? Ele passa. Eles ficam assim: gente, como é que Jesus entrou? Ele não abriu a porta. Gente, se Jesus ele passa pela parede, ele passa pela porta, ele nasce, ele passa pela porta fechada que é Nossa Senhora. Ela não realmente assim, a virgindade dela não foi rompida. A gente tem várias passagens na Bíblia. A gente tem uma passagem linda no Cântico dos Cânticos que fala disso, que Nossa Senhora é um jardim cerrado, ela é um jardim fechado. Alguma dúvida? Outra coisa, até Lutero, que é o pai do protestantismo, acreditava nessa verdade de fé, tá? Hoje os protestantes não dão valor para Nossa Senhora, não acreditam, mas Lutero amava muito Nossa Senhora, ele rezava muito para ela e ele acreditava tanto no dogma Mãe de Deus como nesse da virgindade perpétua, tá? Pode falar. Tudo leva a crer que sim. A palavra de Deus fala que São José era um homem justo. E justo, dizem os estudiosos que interpretam a Bíblia, que quando a Bíblia fala que um homem era justo, que ele era muito santo. Então tudo leva a crer que sim, ele era um bom judeu, e os bons judeus também não perdiam a virgindade, eles não tinham relação antes do casamento, tá? Então tudo, com certeza sim. Ele tem a segunda dúvida. Tem a ver com isso? Pode falar. Se eu não me engano, foi Santa Catarina que teve uma visão de que quando o nome de São José pronunciado no céu, os anjos dobram-se. Jura que lindo. Vocês ouviram? Santa Catarina de Sena? Eu acho que é de Labouré. Santa Catarina de Labouré teve uma visão que a Catarina de Labouré foi a que viu a medalha milagrosa, tá? Nossa Senhora lá de Paris. E ela teve uma visão. Quando se pronuncia o nome de São José no céu, até os anjos fazem uma vênia, imagina que sim. Segunda dúvida.
olha, foi Maria, né? Mas eu creio que ela estava muito inspirada pelo Espírito Santo, né? Imagina, tudo faz parte do plano de Deus Pai. Deus sabia que ia ter que ser um homem forte, um homem santo para criar Jesus. Gente, pensa no nosso exemplo em casa. Se eu tenho um bom pai, uma boa mãe que vão me criar, que vão cuidar de mim, eu vou ser uma pessoa boa. Então, Deus preparou também um ótimo casal para poder cuidar do seu filho, né? Ah, sou eu. Te dei a bomba, né, minha filha? Eu sou dessas, tá? Próximo dogma. Vamos ler junto? Dogma da Imaculada Conceição. O que é imaculada? Sem pecado. Um outro adjetivo. Pura. Boa. E o que é macular? Macular é manchar. É você sujar. Imaculado é puro. E o que é Conceição? É o nome da minha tia, da minha avó? Alguém conhece alguma mulher que chama Conceição? Tá vendo? É dessa Conceição que a gente está falando? Não é, gente. O que é Conceição? Não é nascer, é antes. Concepção, muito bem. Então, a concepção de Maria foi pura. A gente não está falando aqui da concepção de Jesus. A gente está falando da concepção de Nossa Senhora no ventre da mãe dela. É muito grande esse mistério. Quem era a mãe de Nossa Senhora? Santa Ana. Então, Santa Ana, ela tem uma relação natural com São Joaquim, tá? Essa relação, eles têm uma relação, porém, no momento em que ela é concebida, o espermatozoide e o óvulo se fundem. Nesse momento que Nossa Senhora é concebida, ela é concebida sem pecado. Quem conhece aquela oração? Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Tem a ver com esse dogma, com essa verdade. Nossa Senhora, ela não teve pecado algum. Não só durante a vida dela. Ela foi concebida sem pecado. Por quê? Alguém sabe por quê? Por que Deus preservou Nossa Senhora do pecado? Isso. O ventre, o corpo, aonde Jesus iria crescer, não poderia ser um ventre com pecado. Jesus, ele se encarnou e ele entrou no ventre de uma mulher. Não poderia ser no ventre como o meu, porque eu sou pecadora, entende? Não poderia ser um ventre como nenhuma de nós, minhas irmãs, minhas filhas. Vocês são maravilhosas, eu amo vocês, mas todas nós somos pecadoras. Deus não ia fazer isso, mandar Jesus num ventre pecaminoso, num ventre de pecado. Por quê? Não pode sair uma coisa pura de uma origem impura. Então, a origem, né, a mulher que gesta Jesus, que gera Jesus, tinha que ser toda pura. E aí, não é só que Maria não pecou durante a vida. Ela foi concebida sem pecado, por quê? Porque além de não ter pecado em vida, ela não tinha o pecado original. Vocês lembram da aula do pecado original? Eu duvido que vocês lembrem, que faz muito tempo. Todo mundo nasce... Então, mas por que todo mundo nasce com o pecado original? Porque é o pecado de Adão e Eva. E ele se transmite quando a vida humana chega, então na concepção, na sua concepção, na barriga da nossa amiga Dona Angélica, entendeu? Na sua concepção, no ventre da Dona Carla, entende? Na barriga de todas as nossas mamãezinhas, nós fomos concebidos e recebemos o pecado original por herança. E com Nossa Senhora tinha que ser diferente, não poderia ser igual. Por isso que ela é concebida sem pecado. Débora, que coisa doida, não estou entendendo. Não estou entendendo. Por quê? Quem é que tira o pecado do mundo? Jesus.
na cruz. Só que pera, a cruz, Jesus veio depois de Nossa Senhora, a cruz veio depois. Como é que ela já está sem pecado? Como assim? Voltou no tempo? Que coisa doida, o que aconteceu? Dentro dos planos de Deus, então, não, Nossa Senhora também foi redimida por Jesus, vejam bem. Ela também recebeu os méritos da Santíssima Cruz. Ela recebe a salvação de seu filho, porém por antecipação. Então, a Mafê, vamos dizer aqui, imagina que aqui tem um buraco, gente. Vocês conseguem ajudar? Me ajuda. Aqui tem um buraco, e esse buraco é o pecado, amém? Mafê, você não é Nossa Senhora, e você está andando na sua vida normal, você vai vir de lá, e você vai, esse buraquinho aqui, você vai cair lá. Gente, a Mafê caiu no pecado. Quem que vai salvar a Mafê? O Chapolin Colorado. É? Quem que salva a Mafê do pecado? Jesus. Então ele morre na cruz para fazer o que com a Mafê? Então ele pega na mão dela e tira ela do buraco. Jesus quer tirar você do buraco, palmas! Fala pro amigo que está do seu lado, Jesus quer tirar você do buraco. Jesus quer tirar você do buraco. Agora com Nossa Senhora ela caiu no buraco? O que Jesus fez com ela? Por antecipação. É um mistério. Não tem como a gente saber. Nossa Senhora estava vindo, o que Jesus fez? Por antecipação. Ele não deixa, ele desvia, ele não deixa ela cair no buraco. Tá bom? Esse é o máximo que eu consigo explicar. Deixa eu falar aqui pro YouTube. Esse é o máximo que eu consigo explicar. Beijo. O Ivan vai cortar? O Ivan vai cortar, então tá tudo certo. Fala, minha amiga. Então, Depois você pergunta. Alguma dúvida? Vamos seguir pro último dogma? Que horas são? Bora. Já atrasou mais que a moça. Dogma da Assunção. É o que a Mafê falou antes, gente. Nossa Senhora está no céu, de corpo e alma. Tem mais alguém que foi para o céu de corpo e alma? Que a gente já aprendeu? Fala mais alto. Jesus Cristo. Qual é a diferença da subida ao céu de Nossa Senhora e de Jesus? Jesus subiu por força própria, por força dele. E isso se chama o quê? Ascensão. Foi o último domingo, gente. Vocês estavam na missa. Foi a missa do retiro. Vocês não vão esquecer. Jesus sobe ao céu por força própria. Ascensão. Subida. O que é ascensorista? É o cara que trabalha onde? No elevador. Aquele cara chama ascensorista. Por quê? Porque ele sobe. Vem da mesma palavra. Então, Jesus é ascensão e Nossa Senhora é assunção. Por quê? Ela sobe por força própria? Não, é por força de Deus. E por que ela sobe de corpo e alma, gente? Uma mulher que foi pura, que ela não teve pecado antes de nascer, ela foi concebida sem pecado, ela viveu a vida inteira sem pecado. Ela merecia morrer e ficar aqui e os vermes comer o corpo dela aqui? Não. Então, ela indo para o céu, Jesus abre as portas do céu através da sua ascensão e ela é a primeira que sobe ao céu depois dele. E aí, lá no céu, ela é coroada. A coroação de Nossa Senhora não é dogma, mas ela é uma consequência que a gente interpreta por causa da passagem de Apocalipse, que São João tem a visão dela com a coroa de 12 estrelas na cabeça. Quando ela estava subindo,
Só ela e Jesus são crentes de alma, né? Então, acho que sim, tudo leva a crer que sim. Porque quando a gente morre, o nosso corpo fica e a alma vai. Quando Jesus voltar em sua glória, a gente vai ter essa aula, a gente vai ter o corpo glorioso. E aí a gente não vai estar nem no céu, acho que a gente vai estar nessa terra, novos céus e novas terras, com um corpo glorioso. Um corpo com as mesmas propriedades do corpo de Jesus, de atravessar a parede, de comer, ao mesmo tempo come, entendeu? Ele atravessa a parede e come peixe ao mesmo tempo. Então é uma coisa que não entra na nossa cabeça hoje, né? Então, o número 12 na Bíblia é muito simbólico, né? A gente tinha as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem os 12 apóstolos. Então, pode ser que essa coroa seja um número simbólico também. Eu vou dar uma pesquisada melhor e ver se eu descubro por que são 12. Tá? Aí eu te passo. Tem mais um, né? Tem mais um. Depois você deixa pro final, tá? Gente, agora eu vou falar uma coisa muito legal. Consagração à Nossa Senhora. A consagração à Nossa Senhora nada mais é que quando a igreja nos chama a sermos todos de Jesus pelas mãos de Maria. O que é? Oi? Sou consagrada. A consagração, ela tem um significado. A consagração, nós vemos que a pessoa é consagrada por causa que ela tem a cadeia, normalmente. A pessoa pode ter uma cadeia no braço, ou para outras pessoas pode ter o rosário na cintura, pode ter no pé uma cadeia de consagração. Tem alguma coisa que simboliza que a pessoa é consagrada. Eu sou consagrada à Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, tá, gente? Nossa Senhora de Fátima é minha linda aqui, ó. Então eu sou toda de Jesus pelas mãos de Maria. Então tudo que eu faço, eu entrego a Nossa Senhora. Tudo que eu quero fazer a Jesus, eu entrego para Nossa Senhora. Que isso em latim? Que em latim é escrito totus tuus e super Maria. Seu Jesus por Maria. Aí, Maria, como a gente já falou antes, Maria ela é o caminho mais fácil de chegar até Jesus. Então, que nem a Débora falou antes, Nossa Senhora ela vai lá, ela vai pegar a sua oração, ela vai colocar numa bandeja de ouro, ela vai limpar, tirar todo o pecado e vai entregar para Deus, vai entregar para Jesus. Para que assim ele veja as nossas orações de um jeito diferente, de um jeito mais puro. Por amor, na consagração, a gente se torna servos, filhos e escravos de Nossa Senhora. Que nem a Débora falou antes, a gente é escravo, mas com uma liberdade. Porque Deus quer nos dar a liberdade. E por isso nós não somos escravos de escravo ruim, que nem a gente via nas aulas de história. Mas, nós somos escravos fazendo tudo o que Nossa Senhora quer. Por isso nós somos servos também. E nós somos filhos de Nossa Senhora, que a gente falou no começo da aula. Para ser consagrado a Nossa Senhora, o método que a gente usa, que é o mais famoso, é o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Que ele faz aqui, ele escreveu um livro, que é esse livrinho aqui, ó, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Nesse livro tem toda a vida, tudo aquilo que o São Luís ele estudou sobre Nossa Senhora e que foi revelado a ele por Deus, está nesse tratado. Por isso que ele se chama Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora. Porque a gente usa esse tratado a se consagrar a Nossa Senhora, e não só a se consagrar, mas entender mais a vida de Nossa Senhora.
Aqui eu peguei uma passagem que é a do Magnificat. Eu não vou pegar agora, mas vocês já devem ter, vocês quando lerem em casa, pode ler em casa, vocês vão lembrar da musiquinha que a gente dançou no retiro. Magnificat é uma oração que Nossa Senhora ela professou com o poder do Espírito Santo a Santa Isabel. Quando ela falou aquelas palavras de santidade, ela mostra como ela era uma pessoa santa. E ela mostra como aqueles dogmas que a gente falou antes são verdadeiros, são verdadeiros, eles são reais, são verdadeiros. Aqui eu vou pegar uma coisa que a gente já falou um pouquinho antes, mas que eu achei muito bonita para falar aqui na aula, do Tatrados. O parágrafo 18. Jesus Cristo deu mais glória a Deus submetendo-se a Maria durante 30 anos do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Glorificamos a Deus quando, para lhe agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Então, o que a gente falou antes, Jesus Cristo, nos 30 anos que ele viveu aqui na terra com Nossa Senhora, escondido na casa de Nossa Senhora, escondido, né? Ele deu mais graça a Deus se submetendo a Nossa Senhora do que se ele tivesse convertido toda a terra. Tipo, se toda a terra fosse católica, se toda a terra tivesse reconhecido Jesus como verdadeiro Deus, não seria tão bom assim para Deus do que ele que se submeteu a Nossa Senhora. E como nós temos ele como exemplo, nós temos que ter Jesus como exemplo de vida, nós também temos que nos submeter a Nossa Senhora. É isso que eu coloco. Hashtag fica a dica. Vocês sabem que a gente vai ter uma prova, né, no fim do ano. Sim. E assim, entendeu? Dogmas de Nossa Senhora, assim. Tá meio aleatório, não sei se vai cair na prova, entendeu? Não sei se vai cair na prova os dogmas, assim, entendeu? Quem tiver ouvidos ouça, quem tiver olhos veja. Entendeu? Eu vou dar mais aula pra vocês que eu sou boazinha, que eu dou umas dicas. Então, vocês entendem? Quais são os 4 dogmas? Vai na ordem. Consagração não é dogma, rapaz. Primeiro dogma, Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. Segundo dogma, a Virgem perpétua. Terceiro dogma, Imaculada Conceição. Quarto dogma, vocês vão ter que explicar. Vocês sabem explicar? Mais ou menos. Tem gente que fez cara pra mim de que não sabe explicar. Tá bom, gente, volta aqui. Agora eu vou falar sobre uma das coisas que nós, consagrados, especialmente rezamos, mas todo mundo pode rezar, todo mundo é convidado a rezar o Santo Terço, que é a oração do Santo Terço, gente. A oração do Santo Terço, ela nos foi dada por Nossa Senhora, por isso que são as 10 Ave Marias e o Pai Nosso. A gente no começo do ano começou a rezar com vocês o Santo Terço, porque é bom a gente rezar o Santo Terço todo dia. Na verdade, Nossa Senhora ela nos pede rezar o Rosário todo dia. O Rosário é 4 terços. Então, daquele tercinho aqui, ó, que a gente tem, a gente reza 4 vezes ele. Bastante coisa. E ela pede pra gente rezar ele todo dia. Mas como é muita coisa, então a gente reza só 1 terço. Antigamente, o rosário, ele era só 3 terços, não era 4. Ele só tinha o gozoso, o doloroso e o glorioso. Ele não tinha o luminoso. O luminoso foi colocado depois que o São João foi no segundo. Inclusive chama terço porque era 1 terço do rosário. Isso, era 1 terço do rosário. Hoje em dia é 1/4, só que você não vai falar, vou rezar 1/4 do quarto. Por
Aqui fora do Brasil, eles usam o termo rosário. Em inglês é rosary, em qualquer lugar, eles usam o terço rosário, mesmo que eles rezem um terço, entendeu? É que em português, Portugal virou terço. Não, eles falam rosário. E aí a gente usa o termo terço. Mas tipo, é isso. Então, gente, a gente chama o rosário, era 3 terços desse daqui. Por isso que a gente fala 3 terços. Então, tipo, lá na matemática tem 1 sobre 3 e tudo mais. É isso. Faz o que seja um terço. Tira mais quadrada, não sorte. Pois é. Dona Cris, professora da escola. E é isso, gente. Vocês ganharam o Santo Terço no retiro. O que eu, como consagrada, faço é rezar o terço todo dia, graças a Deus. Então eu peço pra vocês que quem puder, reze o terço todo dia também, porque é uma graça imensa. Você vai ver que a sua aproximação com Nossa Senhora, com Deus, vai ficar muito melhor. Terço é uma oração maravilhosa. Não é uma perda de tempo, não é cansativo, não tem nada disso não. É maravilhoso. Vocês ganharam o terço no retiro que a gente deu pra vocês. Se vocês quiserem rezar o terço e não souberem, depois vocês vão lá, a gente explica pra vocês.